o advogado trabalhista e professor universitário Luiz Gustavo Assad Rupi nos fala sobre direitos humanos em tempos de pandemia do novo coronavírus. Como todos já sabem, em épocas de crise, quem mais sofre são os pobres, os desempregados e as minorias raciais e étnicas. Nós estamos em contato agora com o Dr. Luiz Gustavo Assad Rupi, professor do curso de Direito, leciona Direitos Humanos e Direito Ambiental na Univille, em Joinville, e também é membro do colegiado do CDH Maria da Graça Brás de Joinville. Dr. Luiz Gustavo, primeiro, a sua avaliação, como se encontra nesse momento os direitos humanos no tempo da pandemia do coronavírus. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Os direitos humanos, na verdade, passam já há muito tempo, por um processo de constante violação, tanto em relação a direitos individuais, por exemplo, aqueles relacionados à população carcerária, a grupos vulneráveis, como LGBTs, idosos e tudo mais, e da mesma forma, principalmente nos últimos anos, uma violação muito grande no que diz respeito aos direitos sociais. Nós passamos, principalmente de 2017 para cá, um retrocesso em matéria de direito ambiental, de direitos sociais. Nós tivemos a reforma trabalhista, depois tivemos a reforma previdenciária, aprofundamentos ainda dessas reformas. E qual é o problema? Quando chega num momento desses, agora, de uma crise sanitária sem precedentes, que pelo menos a nossa geração, o que as atuais gerações não conheciam, é claro que esses problemas eles se agudizam. Então, vamos, um exemplo que nós podemos dar aqui, várias medidas provisórias já foram editadas pelo governo em razão dessa situação de emergência, por exemplo, flexibilizando ainda mais a legislação trabalhista, que já se encontra bastante precarizada. Aquela medida provisória, por exemplo, que estabelece que os trabalhadores podem fazer acordos individuais para redução de salário. O Supremo Tribunal Federal depois modificou um pouco essa medida provisória, dizendo que esses acordos individuais devem ser chancelados pelo sindicato. Mas o problema continua, porque só o sindicato pode fazer acordo. Não pode haver acordo individual a ser chancelado posteriormente pelo sindicato. Então aí nós já percebemos um retrocesso, quer dizer, colocar mais uma vez a conta da crise, a conta dos problemas, nas costas da classe trabalhadora, nas costas daquele que menos possuem, que só possuem a sua força de trabalho. Depois, outros exemplos que nós podemos ainda incluir aqui, a questão, por exemplo, da população carcerária, esse alto índice de encarceramento, nós imaginamos a tragédia que pode ocorrer, contaminação num estabelecimento prisional, na forma como ele se encontra. O Brasil hoje tem quase 800 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo, e houve, nos últimos anos, aí uma política muito grande de encarceramento. A população carcerária, aí nas últimas décadas, praticamente foi multiplicada por 10, É uma coisa absurda. Então, é claro que nesses ambientes também do sistema prisional, o coronavírus ele vem ainda para ampliar, e para gerar uma tragédia ainda maior, Sem falar que por conta disso, hoje existem restrições em relação a visitas, nos estabelecimentos prisionais por conta do perigo de contaminação. A questão do desencarceramento, até esses dias nós conversamos com o Dr. João Bucchi aqui na rádio, é fundamental para que não se propague a contaminação da Covid-19 nos presídios. Regra geral, os estados têm cumprido essa medida de desencarcerar? Muito pouco, porque essas análises elas são feitas em cada caso concreto. Então, o que nós vemos, na verdade, é até o contrário. A gente percebe, inclusive, algumas situações hoje de pessoas que precisam ir até o STJ para conseguir um habeas corpus quando se trata de um crime de baixo potencial agressivo, de pouca violência e tudo mais. Então, essa medida tem sido, até onde eu tenho conhecimento, muito pouco implementada, com exceção de algumas varas aí de execução penal, tem sido muito pouco implementada. Nós temos, na verdade, que ficar de olho hoje em dia, até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora no mês de abril, aprovou uma resolução número 1 de 2020 da Comissão Interamericana, colocando ali uma série de recomendações, são mais de 70, 80 recomendações, é claro que elas não têm nenhuma força vinculante, são apenas recomendações para os estados, no caso dos estados americanos, justamente tratando desse problema dos direitos humanos em tempos aí de pandemia. E a preocupação ali que a Comissão Interamericana coloca, além desses fatos que eu coloquei ali relacionados aos direitos sociais, aos grupos vulneráveis, é também uma
advertência de que uma situação como essa, né, diante dessa crise sanitária, isso pode gerar, né, em alguns governos que já possuem uma vocação autoritária, estabelecer medidas de restrição maior à liberdade. Então, uma coisa é a decretação, por exemplo, de estado de calamidade, estado de emergência. Outra situação, não que isso esteja colocado na ordem do dia, mas é sempre bom colocar a tempo, principalmente por conta, né, do governo, como o governo brasileiro que possui uma vocação autoritária, é, por exemplo, evitar que se decrete eventualmente lá um estado de sítio, um estado de defesa, que não é o caso para ser utilizado numa situação como essa de crise sanitária, né? Porque estado de sítio e estado de defesa implica aí sim restrição de direitos individuais, aqueles direitos que estão consolidados lá no artigo 5 da Constituição. Né? Então essa é uma preocupação que a Comissão Interamericana coloca para todos os estados, ela não é específica para um país, mas que esses pontos também devam ser observados. O advogado trabalhista Luiz Gustavo Assad Rupi nos fala também sobre a importância de preservar a vida neste momento de pandemia da Covid-19. Parece que o governo Bolsonaro está procurando pressionar ao máximo a abertura de todas as atividades, comércio, indústria, serviços, justamente nos estados, para chegar no ponto de impasse entre governos estaduais e governo federal e até lançar mão aí de uma medida autoritária como um ato institucional. Você acredita que isso pode chegar nesse extremo, governo Bolsonaro? Não sei até que ponto, né, teria força para isso, teria que contar com apoio, digamos assim, das próprias forças repressivas, né? Seria uma situação de golpe, né, de autogolpe, inclusive, né, como alguns cientistas políticos estão colocando hoje em dia. Esperamos que não chegue a esse ponto, né? Mas é claro que se depender, inclusive, de declarações do próprio Bolsonaro, de ministros de Estado que têm colocado pelo menos em reuniões ministeriais aí que estão sendo agora divulgadas, pelo menos parte do conteúdo, que falam realmente em medidas extremamente arbitrárias, né? Não só autoritárias, mas arbitrárias, totalmente contrárias à Constituição, ao ordenamento jurídico. A própria falta hoje de coordenação que existe no âmbito do Ministério da Saúde, né? Porque diante de uma crise sanitária como essa que nós estamos vivendo, haveria necessidade de uma ampla coordenação por parte do governo federal, através do Ministério da Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema universal, descentralizado, mas ele precisa ser coordenado, que haja uma coordenação entre todos os entes da federação, né? União, estados e municípios. E hoje o governo assume uma postura negacionista. Na verdade, é só hoje o Brasil, nós estamos ao lado, se eu não me engano, do Turcomenistão e da Bielorrússia, se eu não me engano. São 3 ou 4 países que possuem essa postura negacionista, ou seja, de negar, né, a gravidade dessa crise sanitária. Né? Então, claro que mesmo que hajam algumas políticas de combate ao coronavírus no âmbito dos estados, a ausência de uma política centralizada maior no âmbito da União, isso certamente vai agravar, né, e o mundo inteiro já está colocando essa advertência. O Brasil pode chegar a uma situação extremamente grave, talvez até incontrolável, né, dessa pandemia por conta da atuação desse governo. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Gustavo Assad Rupi, que é professor da Univille e membro do colegiado do CDH de Joinville. Dr. Luiz Gustavo, essa semana e a cada dia que passa, a gente percebe profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, sendo aí contaminados pela Covid-19, inclusive muitos deles vindo a falecer. Isso também é uma questão de direitos humanos, dar condições de trabalho aos profissionais da saúde, Dr. Luiz Gustavo. É claro, né, é evidente, né, e inclusive o que se discute hoje no âmbito do próprio direito do trabalho é que situações como essas devem ser caracterizadas efetivamente como acidente de trabalho. E realmente, para os profissionais da saúde, isso, sem dúvida nenhuma, significa acidente de trabalho e que a legislação, o direito a ser aplicado aí é o direito acidentário, é a legislação acidentária, de modo a garantir uma proteção muito maior a esses profissionais que estão na linha de frente, né, e sem dúvida hoje são os mais expostos à contaminação, mais expostos aos riscos. Doutor Luiz Gustavo, a questão do mercado e da vida, nesse momento da pandemia do coronavírus, o que é uma situação limite para o trabalhador que precisa ter a sua renda mensal e também expor-se aí ao risco do coronavírus? Como é que o senhor vê essa dicotomia mercado e vida nessa situação da pandemia?
Na verdade, não se pode, né, não se poderia falar em dicotomia, né, entre mercado e vida. Obviamente que a vida está acima de tudo. É claro que no próprio sistema capitalista, o Estado ele está a serviço, acima de tudo, do mercado. Esse que é o grande problema, né? Numa situação como essas, haveria necessidade, sim, de uma economia muito mais controlada pelo Estado, justamente para que fossem imprimidos ali todos os esforços no sentido de combater essa pandemia. Por exemplo, indústrias serem direcionadas para produzir equipamentos como respiradores, outros equipamentos necessários para controlar a pandemia, né? Hospitais, estabelecimentos de saúde privada teriam que ser colocados a serviço da saúde pública de um modo geral, para que não haja distinção entre aqueles que podem pagar um plano de saúde, né, que têm acesso, digamos, a uma prestação de serviço pelo menos mais ágil, mais rápida, né, do que os outros que dependem da saúde pública. O Estado brasileiro, por exemplo, em nível de mundo também, garantiu uma renda básica nesse momento para os trabalhadores? Sem dúvida, o Estado também teria que garantir essa renda básica, né? Eu não sou do campo da economia, né, mas muitos falam, por exemplo, inclusive, em imprimir dinheiro numa situação como essas para atender uma situação de emergência, ou seja, é um período de extrema exceção. Não há que se falar num momento como esse, né? Seria um absurdo nós falarmos num momento como esse em políticas de austeridade fiscal, porque essas políticas de austeridade fiscal, inclusive, são as responsáveis pelo próprio desmantelamento do serviço público, né? Temos que lembrar o que foi a emenda constitucional 95, aprovada em 2018, ainda no governo Temer, que estabelece uma limitação nos gastos públicos, que proíbe o Estado em ampliar os gastos públicos por um período de 20 anos, uma coisa absurda, que eu acredito que não existe em lugar nenhum do mundo. Ou seja, uma política feita para atender os interesses do sistema financeiro, daqueles que sobrevivem a custo do pagamento da dívida pública em detrimento, né, desses serviços públicos que deveriam ser destinados à maioria da população. Bom, esse foi o Dr. Luiz Gustavo Assad Rupp, professor da Univille, membro do colegiado do CDH de Joinville, a quem novamente a gente agradece muito aí pela participação no Informa Luta. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado. Um abraço, Sérgio, para você e seus ouvintes. Até logo.